Nicolas, o representante máximo do fascismo hoje, tem que ser combatido veementemente. Mas começo a sentir que ele vai ser combatido pela própria extrema-direita, porque ele é o típico traidor. Ele galgou a Câmara dos Deputados, ele conseguiu ser eleito graças ao Bolsonaro. Não podemos negar isso. Chegando lá, primeira chance que ele teve de trair o bolsonarismo, ele apoiou o Pablo Marçal. E isso arrebenta com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisa ser o controlador da extrema-direita no que tange a sua sucessão, porque ele está inelegível. Se ele perder esse controle, ele perde força política, e isso o complica diante do STF, do julgamento. Primeira chance que o Nicolas teve, já o traiu com Pablo Marçal, coisa que os bolsonaristas ficaram ainda com bronca do Bolsonaro, né? Agora aparece novamente outro bilionário, que é o cantor de sertanojo, e ele novamente trai Bolsonaro e comemora a chegada de um novo candidato. Acontece que Nicolas, o tempo todo, ele trai os seus. Ele mostra que não tem caráter para com as pessoas que fizeram com que ele chegasse lá. Ele deveria ficar quietinho. Mas ele não aguenta, ele não se aguenta. Ele não pode ver um bilionário que ele abana o rabo. É uma coisa incrível. Ele vê um bilionário, ele empina o bumbum. É brincadeira. Ele tem muitas pretensões em relação à sua carreira política, né? E essa coisa da igreja. Nicolas é o maior traidor da direita. Ele tem encabeçado movimentos porque o pessoal percebeu que ele faz tudo por um holofote. Então, por ele ser um exibidinho, o pessoal o coloca à testa da liderança, de ficar contra a esquerda, de pautas da extrema-direita. Então eles colocam ele à cabeça. Ele vai ser uma bucha de canhão, ele vai tomar uma ferrada em função de tomar para si todas as pautas, inclusive contra o STF. Ele andou xingando Alexandre de Moraes, chamou Alexandre de Moraes de covarde. Então eu estou ansioso para o seu encontro com o pessoal do STF. Nós vamos ver quem é covarde, porque o seu mito, ele também chamava todo mundo de covarde. E agora a gente vê que é um cagão, é um borrado, tá sempre pedindo anistia. Não tem a manha de encarar nada. Não tem a hombridade de encarar o seu destino. Nicolas agora soltou, vou passar para vocês o áudio, ele soltou que ele sabe que o Bolsonaro tentou dar um golpe, ele teve um ato falho. O que é um ato falho? O seu inconsciente saiu pela fala, e ele acabou dizendo que o Bolsonaro, por que o Bolsonaro vai ser preso? Porque tentou dar um golpe. Então ele mesmo sabe que Bolsonaro tentou dar um golpe. Então eles falam muito em liberdade, mas eles não querem liberdade. Eles falam em democracia, eles se utilizam da democracia para impor a ditadura. E quando eles falam da ditadura do STF, quando eles xingam o Alexandre de Moraes, se ele fosse um ditador, você estava no pau de arara, você não sabe o que é isso. Inclusive, falando em pau de arara, ele comparou Gustavo Lima com Dilma, porque o Gustavo Lima está aqui, Dilma está aqui. Você não sabe nada, moleque. Você não sabe nada. Vamos ver quando a justiça estiver batendo na sua porta. Toque, toque, toque. Vamos ver você aqui, onde você está, né? Nós vamos ver. Essas comparações ridículas de um cantor que nada sabe sobre o Estado, que nada fez pelo Estado, de uma pessoa que já deu sua vida, uma pessoa que foi torturada, uma pessoa que lutou pelo país, uma pessoa que foi presidente, uma pessoa que foi ministra, uma pessoa formada em economia, e ele comparando, que o nosso Gustavo Lima está aqui, cantando tchê, 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 tchê. É isso aí. Você é burro, moleque, por isso que você escolheu o Bolsonaro. Você é um estúpido. No apagar das luzes de 2024, São Paulo recebe mais um pacote de maldade, dessa vez vindo do prefeito Ricardo Nunes, que após prometer na sua campanha que não iria reajustar o valor das passagens de ônibus e agora já reajustou, ele vem agora com esse pacotinho de maldade para os professores da rede municipal. Aqueles que tirarem licença médica ou licença maternidade irão ficar sem o seu salário. Explicando melhorzinho, 33% ao menos do seu salário é o que eles irão receber se tirarem essa licença maternidade ou uma licença médica. Tudo isso a gente já sabe que é
um joguinho para privatizar as escolas municipais também. Bom, gente, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: na próxima eleição, pesquisa bem em quem você vai votar. Exclua esses bolsonaristas extremistas. Tira essa direita do poder, porque eles nunca governaram e nunca vão governar para o povo. O que eles querem mesmo é encher o bolso deles de dinheiro. E você, quando vota num político como Ricardo Nunes e também o Tarcínico de Freitas, só está ajudando ele a ficar cada vez mais rico e você cada vez mais fudido. É isso. Acabou. 2 mais 2 é 4. Por que o Lula pode ser solto, mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção, e o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe? O que seria da gente sem esses deputados da extrema-direita que são verdadeiros heróis? Aqui vai uma pequena amostra de como Nicolas Ferreira, maior representante do nazifascismo, atuou para ajudar o povo brasileiro e, consequentemente, o desenvolvimento do nosso país. O que seria de nós sem ele, hein? O deputado José Guimarães criou um projeto de lei para reduzir alíquotas do setor de eventos. Era para ajudar a cultura a se restabelecer depois da pandemia. Nicolas Ferreira achou que isso não era importante não e votou contrário a essa redução. Tá certíssimo. Pobre não precisa de cultura. Se quiser se divertir, vai procurar um centro de doutrinação. Um pedestre que for atropelado e estava minimamente protegido pelo DPVAT, que é um seguro para indenizar a vítima de um acidente qualquer, segundo o deputado, não é necessário não. Já que o Brasil está lá embaixo na escala mundial. É o 3º país onde tem mais acidente de trânsito. Tá vendo como esse menino protege a gente? O pupilo do Congresso, que se diz devoto de Deus e Jesus Cristo, não deve ter lido os mandamentos, não. Porque ele votou para que o deputado, que segundo a Polícia Federal foi o mandante do assassinato de Marielle, ficasse livre. Deixa esse pobre coitado, que ele não representa perigo nenhum para a sociedade. Eu vou até me benzer. Agora, para prejudicar o MST e outras entidades que têm por direito constitucional se apropriar de terras improdutivas, adivinha como é que ele votou? Acertou! O trabalho do deputado é bem simples se for para prejudicar o mais pobre. Um voto, pelo menos, já está garantido. Agora, veja essa implicância. Quando era para ajudar mulheres indígenas, vítimas de violência, serem mais bem tratadas pelos órgãos competentes, por gente qualificada para dar um bom atendimento, né? Adivinha como é que ele votou? Hein? Claro que não. Também teve o programa Mover, que estava querendo diminuir o custo para quem quisesse comprar um carro elétrico, ou botar energia solar em casa, ou uma empresa pagar mais barato também. Na verdade, é para o mais pobre poder comprar um BYD um pouquinho mais baratinho. Tudo bancado pelo governo. Eu me divirto com esses eleitores inteligentes que a gente tem aqui no Brasil. O deputado em questão achou que o tema não tinha relevância nenhuma e votou a não revisão dos subsídios do programa Mover. Vai lá e dá uma olhada para ver o que você está perdendo. Uma barragem lá no sul rompeu e deixou milhares de pessoas sem casa por um longo período de tempo. Você lembra disso, né? Todos nós lembramos. A Câmara dos Deputados se organizou rapidamente em regime de urgência para formatar um projeto de lei para ajudar as famílias que tinham perdido tudo. Mas como os mais atingidos sempre são pessoas de baixa renda, Nicolas nunca falha, né? Foi um não assim, redondo. Já no requerimento 4403, que pediu urgência na apreciação do projeto de lei para acabar com o roubo através de emendas parlamentares. Gente, esse menino vale ouro, esse Nicolas vale não?
Justamente essas emendas que o Flávio Dino quer suspender por estarem em contradição com a Constituição. Ele não teve a menor dúvida. Deixa o dinheiro rolar à vontade. Então, esse é só um exemplo do resultado de um ano de trabalho de alguém que atua o tempo inteiro de forma séria e segura. Em defesa daquele que buscou, por todo o tempo em que foi presidente, usar o próprio armamento do Brasil, através dos nossos exércitos, para se tornar um eterno ditador. Para você aí que tem saudade da maldade, da perversidade e também da tortura. Ah, tempo bom que a gente viveu, não foi não? Olha, todo esse conteúdo está disponível para você e qualquer outra pessoa acessar lá no portal da Câmara dos Deputados. É só entrar lá e ver. E aí você decide se na próxima eleição vai continuar votando novamente nesses grandes heróis da nossa nação. Tô falando sério. Esse vídeo aqui eu quero que chegue lá em Minas Gerais. Será que tem como você me ajudar? Tu tá sabendo que esse inútil votou contra zerar imposto de 40 alimentos da cesta básica? A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum. Foi esse o deputado mais bem votado da história de Minas Gerais. E tu viu, ele votou contra zerar imposto de mais de 40 alimentos da cesta básica. Olha, açúcar, café, feijão, farinha, carne, frango, tudo isso agora terá imposto zero. Mas se dependesse desse inútil, você continuaria pagando imposto. Ou você não entendeu? Percebeu o quanto que vocês votaram mal? Ficou claro que ele não trabalha para o povo, ele trabalha para ele. Ele trabalha para se autopromover. Só isso. Mas ele não legisla para o povo brasileiro e muito menos para você aí de Minas Gerais. Me conte um projeto do Nicolas Ferreira aí em Minas que te beneficiou. A reforma tributária está há mais de 30 anos para ser aprovada e se dependesse dele, não seria aprovada, mas foi, porque além de unificar os tributos, zera, meu amigo, zera, imposto zero em 40 itens da cesta básica, fora o cashback para as pessoas mais pobres. E ele foi contra. Você, que é pobre como eu, que reclama dos preços no mercado, terá imposto zero. Será que você entendeu? Ou quer que eu desenhe? Pessoal, por incrível que pareça, a esquerda conseguiu colocar ideologia de gênero na reforma tributária. A esquerda conseguiu colocar ideologia de gênero na reforma tributária. Surreal. No artigo 56A, parágrafo 5º, diz o seguinte: o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça, fazendo um mecanismo de cashback. Basicamente, aí um homem que se sente mulher vai comprar lá um absorvente, não sei pra quê, mas vai comprar, e nisso ele ganha um cashback para poder. E aí, parar, né, as desigualdades aí. Eu não irei colocar minha impressão digital nisso daqui. Não confio no PT. Se o PT tá gostando, se tem esquerdista, comunista gostando disso aqui, não tem como eu ser tão ingênuo e achar que isso aqui é bom pelo Brasil. Porque nada que vem de lá é bom pelo Brasil. Comparação governo Lula versus governo Bolsonaro. Os bolsonaristas não falam que o Lula nunca ajudou em nada, que o Lula não fez nada. Vamos comparar aqui os dois governos em dados reais. Vamos ver qual governo foi melhor. Esse é o tipo de vídeo que você tem que mandar para aquele seu amigo bolsonarista, pra gente acabar de uma vez com eles. Porque eles já não têm argumento, né? Vamos acabar com isso então? Vamos lá. Crescimento anual médio do PIB. Lula, 4,0,5. Bolsonaro, 1,12. Volume de vendas do comércio. Lula, mais de 95%. Bolsonaro, 2%. É até piada. Produção física industrial de bens de consumo. Lula, mais de 32%. Bolsonaro, menos 8%. Salário mínimo real. Lula teve aumento de 57%, enquanto Bolsonaro, menos 2%. Quantidade de cestas básicas que o salário mínimo compra. Lula, mais de 46%. Bolsonaro, menos 26%.
Preço médio de gasolina. Do Lula caiu menos 6% a gasolina, do Bolsonaro subiu mais de 18%. Investimento médio para o governo. Lula, 19%. Bolsonaro, 17,3%. Então tá aqui, ó. Fora os projetos sociais. Lula fez Bolsa Família, Energia para Todos, SUS, não sei quantas faculdades públicas, Minha Casa Minha Vida. Quantos projetos o Bolsonaro fez que melhorou a vida do trabalhador? Que melhorou a vida dos mais pobres? Nenhum, cara. Então por que você ainda lambe as botas do Bolsonaro, cara? Não dá pra entender, não. O cara não fez nada pra melhorar a vida dos mais humildes. Comenta aí, bolsonarista, o que o Bolsonaro fez? Você não vai comentar nada, sabe por quê? Porque ele não fez nada, cara. Olha só o que o governador Tarcísio escreveu dia 21 de novembro. Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de prova. Bom, na semana seguinte apareceram as provas. Olha aqui, relatório da Polícia Federal, 2 volumes aqui, 884 páginas de provas, evidências, mostrando a trama golpista coordenada por Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, envolvendo outros generais, e que o Tarcísio tem que explicar muita coisa, porque no dia que se discutia a minuta do golpe no Palácio do Planalto, quem estava lá? Governador Tarcísio, na agenda com Bolsonaro. Ele não tem nada a dizer sobre isso, ele está fugindo na imprensa desde o dia 21 de novembro, incapaz de dar uma explicação simples ou de ter um posicionamento decente, de condenar, como todo democrata tem que condenar, um ato bárbaro de tentativa de golpe com planejamento da morte do presidente, do vice, do ministro do Supremo. Tarcísio, você tem muito a falar. Você se apresenta como o sucessor do Bolsonaro. Você diz que deve tudo a ele, você é amigo dele. O que vocês conversaram no dia 19 de novembro, no dia que se discutia a minuta de golpe, conforme está provado aqui na investigação da Polícia Federal? Falta coragem para falar o que vocês trataram no dia 19 de novembro? Cuidado que a Polícia Federal vai descobrir, hein? Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, faz apologia ao crime na sua posse no dia de hoje. É um absurdo. Segundo ele, ninguém pode ser punido por defender a ditadura militar, porque isso é liberdade de expressão. Então eu vou ler para o nosso nobre prefeito, que em tese também é advogado, o artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Ou seja, defender a ditadura é crime sim, prefeito, e o senhor deve ser responsabilizado por ser um fascista que ganha dentro da democracia um espaço para defender golpes de Estado. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre.